Dando continuidade ao conteúdo de genética, hoje iremos estudar a transcrição do DNA. Na videoaula anterior, nós vimos como o material genético, o DNA, ele se duplica, Todo o processo de duplicação do DNA. Hoje iremos ver como que a informação genética contida no DNA ela é expressa em molécula de RNA e esse processo é chamado de transcrição do DNA. Como vocês podem ver aí na imagem, é uma molécula de DNA. Vamos só rever aqui a sua estrutura química, a constituição do DNA, que é constituído por nucleotídeos, Todos vocês já sabem, o que são os nucleotídeos. Então, o DNA, que é o material genético de todas as células, dos organismos, possui como material genético o DNA. Então, o DNA é constituído por duas fitas, dupla hélice, e essas fitas elas são unidas por bases, e essas bases elas se ligam por complementariedade. Então, a informação genética ela está contida no DNA, que é o nosso material genético. E essa informação ela trata de quê? Das nossas características físicas, Então, o meu DNA, ele diz qual é a cor dos meus olhos, a cor dos meus cabelos, a cor da minha pele, a minha estatura, dentre outros, assim como de todos os organismos vivos. A molécula de DNA ela é constituída por fragmentos e esses fragmentos são genes e é nos genes que está a informação genética, como vocês podem ver na imagem ao lado, Então, os genes é onde está contido a nossa informação, genética. E qual é a função dos genes? Os genes, ele controla a produção de polipeptídeo. E o que são polipeptídeos? Polipeptídeos são proteínas. Então, assim, a molécula de DNA, como eu já havia falado, ela é formada por fragmentos. E esses fragmentos nós denominamos de gene. Então, gene é uma sequência de DNA e eles são expressos em nossas características físicas, Então, cada gene corresponde a uma característica física. Por exemplo, existe o gene para a cor dos olhos, o gene para a cor da pele, o gene para a estatura e assim sucessivamente, certo? E cada gene, ele codifica uma única proteína. E aí vocês têm como exemplo a hemoglobina, A hemoglobina é uma proteína. A hemoglobina, ela é constituída por várias cadeias polipeptídicas, Então, assim, é uma molécula muito grande, uma macromolécula, a hemoglobina, e a função dela é de carregar, de transportar oxigênio através das hemácias, os glóbulos vermelhos. Então, assim, vocês estão vendo aí na imagem que a hemoglobina, que é uma proteína, ela é formada por 4 cadeias polipeptídicas, Cada cadeia dessa polipeptídica corresponde a um gene. E como eu havia falado, um gene, que é um segmento da molécula de DNA, ele constitui um polipeptídeo, que é uma proteína. E a proteína hemoglobina, ela é quaternária. Por quê? Porque ela possui
4 cadeias polipeptídicas, 2 alfa e 2 beta. Então, cada cadeia dessa provém de um gene. Um gene, ele codifica uma cadeia polipeptídica. Então, essas 4 cadeias correspondem a 4 genes, né? Só para poder exemplificar. Então, a imagem, ela mostra aí um cromossomo, né? Que o cromossomo, ele é constituído por moléculas de DNA, né? E aí, a molécula de DNA, ela é constituída por fragmentos, e esses fragmentos são os genes. Então, a gente diz que genes são segmentos ou fragmentos de DNA. Então, a gente observa aí que nós temos 4 genes que constituem essa molécula de DNA. E cada gene desse corresponde a uma proteína, ou seja, cada gene desse codifica, sintetiza uma proteína, e cada gene desse especifica uma característica, certo? Pois bem, eu falei que a aula de hoje se trata da transcrição de DNA. Então, o DNA, né, novamente falando, é o nosso material genético, é onde está lá a nossa informação genética. E o DNA, nós vimos que ele se duplica, né? Quando a célula se reproduz, quando a célula se divide, ele precisa duplicar-se para que cada célula contenha a mesma quantidade do material genético. No material genético, lá que está a informação, essa informação, ela é traduzida, né? Mas antes dela ser traduzida, essa informação, ela precisa ser transcrita, e ela é transcrita inicialmente para uma molécula de RNA. E o DNA, como eu já havia falado, ele é constituído por fragmentos, né? O DNA por fragmentos, e esses fragmentos a gente denomina de gene. Então, fragmentos de genes constituem a molécula de DNA. E os genes correspondem o quê? A uma proteína. Então, cada gene codifica uma proteína. Então, a informação contida na molécula de DNA, ela precisa ser transcrita inicialmente, e ela vai ser transcrita para uma molécula de RNA. Quando eu falo que ocorre uma transcrição da molécula de DNA para a formação de uma molécula de RNA, eu estou dizendo que os genes eles estão sendo expressos, né? Então, assim, a informação contida no DNA, ela é repassada através da expressão dos genes, né? E aí nós vamos ver como é que os genes, eles se expressam para poder formar as proteínas, para poder formar os polipeptídeos. Então, eles precisam ser expressos para que as proteínas elas sejam sintetizadas. Como é que esse processo ele ocorre? Esse processo, né, para que os genes, repetindo, eles se expressem em proteínas, em polipeptídeos, essa expressão ela ocorre por meio de 2 processos. Um é a transcrição, que é a aula de hoje, e outro é por meio da tradução. E o que é a transcrição? A transcrição é quando a informação contida na sequência de DNA, que é um gene, né? Então, repetindo, a molécula de DNA, ela possui fragmentos, né? E esses fragmentos são denominados de genes. Então, assim, como a molécula de DNA é muito grande, então existem vários fragmentos e existem milhares de genes, né? Então, a informação contida no DNA, né? Então, essa informação ela é copiada em sequência de RNA.
né? Então, repetindo, o que é a transcrição? É quando a informação contida, né, na sequência de DNA, um gene, essa sequência é um gene, ela é copiada em sequência de RNA, que é a outra molécula, né, que também constitui o nosso material genético e que nós vimos, né, as características e a sua estrutura quando nós iniciamos o conteúdo de genética. E a tradução? A tradução é quando a informação contida na sequência de RNA, né, que foi transcrita da molécula de DNA. A molécula de RNA ela contém uma informação, né? Então essa informação contida na sequência também de RNA, ela é convertida em proteínas, mais precisamente em polipeptídeos, né? Então, quando essa informação ela é convertida, né? A informação que está contida na molécula de RNA, ela é convertida na formação de proteínas, esse processo é chamado de tradução. Então, a informação contida na molécula de DNA, está lá armazenada, né? A nossa informação genética, para ela poder, né, acontecer a síntese de proteínas, né, que como eu já havia falado, que a informação ela está contida nos genes, né? Então assim, a sequência de DNA corresponde a um gene e um gene corresponde a um polipeptídeo, a uma proteína. Então cada gene, repetindo, corresponde a um polipeptídeo, a uma proteína. Então essa informação ela precisa ser traduzida em síntese de proteína. Mas os genes, né, para ser expresso nas proteínas, é necessário que ocorra dois processos, como eu acabei de falar, a transcrição e a tradução, como vocês podem ver aí na imagem, né, que mostra o DNA, que armazena a informação. O DNA é duplicado, né, quando a célula está se dividindo, mas aí quando a célula não está se dividindo, para que as proteínas sejam formadas, essa informação que está contida no DNA, ela precisa ser transcrita inicialmente, ela precisa ser passada para uma molécula de RNA e da molécula de RNA ela precisa ser traduzida para que ocorra a síntese de proteína. Então, esse processo é chamado de tradução. Então, vocês podem, né, mais uma vez, ver através aí da imagem como, né, que ocorre, né, a expressão de um gene, de uma forma geral, né? Então, nós temos aí o gene contido na molécula de DNA, que é uma sequência. Então, a molécula de DNA, ela é muito grande, né? Tanto que a gente diz que o DNA é uma macromolécula, porque ela é constituída por milhões, né? Milhões de segmentos, que esses segmentos são os genes, né? E que os genes correspondem o quê? A proteínas, né? Cada gene, ele codifica uma proteína. E aí o gene, né, ele está sendo expresso inicialmente, a informação contida no gene é expressa inicialmente em uma molécula de RNA e depois essa informação ela é traduzida em moléculas de proteína, né? Então nós temos aí o processo de transcrição, que é do gene para o RNA, e tradução, né, que é a informação quando ela é traduzida em síntese de proteínas. Eu falei que a molécula de RNA é a molécula que está recebendo, né, a informação, né, uma informação contida no DNA, né, por meio dos genes. Elas foram transcritas para a molécula de RNA. Então, assim, antes que nós continuemos, né, o conteúdo, falar da transcrição propriamente dita,
vamos aqui ver, né, as duas moléculas, a de DNA e a molécula de RNA, e rever um pouco, né, sobre a sua estrutura química e a diferença, né, que há entre essas duas moléculas, porque todas as duas moléculas elas são consideradas como material genético. Por quê? Porque contém a informação genética nessas moléculas. Mas qual é a diferença da molécula de DNA para a molécula de RNA? Então, assim, há 3 pontos que diferenciam essas duas moléculas, né? A primeira diferença, vocês podem ver aí aqui, a molécula de DNA, ela é composta por 2 fitas, né? Tanto que a gente diz que é dupla hélice, essas fitas estão enroladas de forma helicoidal, enquanto que a molécula de RNA possui somente uma fita, né? Uma fita helicoidal. E a outra diferença é a molécula de DNA, nós chamamos ela de ácido ribonucleotídeo, né? Desculpa, é o ácido, né? O ácido, o DNA é o ácido desoxirribonucleico, desculpa pessoal. E o açúcar, né? Então, só relembrando aqui, os nucleotídeos são as moléculas que constituem, né, cada fita dessa do DNA. Como que é o nucleotídeo? Relembrando, né? Acho que vocês todos lembram, né, de que a molécula nucleotídica ela é composta. Então, ela é composta por um grupo fosfato, composta por um açúcar ribose e composta por uma base nitrogenada. Então, existem 4 bases nitrogenadas que constituem a molécula de DNA. Então, existem 4 tipos de nucleotídeo. Então, esses 4 tipos de nucleotídeo é que formam a molécula de DNA. Quais são essas bases nitrogenadas? A adenina, timina, citosina e guanina, as que compõem a molécula de DNA, certo? Então, assim, o açúcar, né, como é que se diz? O açúcar que constitui, né, a molécula de DNA é o açúcar, a ribose, né? E o que desoxirribose. E o açúcar que constitui a molécula de RNA é a ribose. E qual é a diferença, Alessandra? Ambas as moléculas, elas são constituídas por 5 carbonos, por isso que é ribose. Mas elas diferenciam no carbono 2. Na ribose, vocês podem ver no carbono 2 que tem um grupo hidroxila, enquanto que na desoxirribose, que é o açúcar que constitui o DNA, possui apenas um átomo de hidrogênio. Então, a diferença entre os 2 açúcares, né, que constituem as moléculas de DNA e RNA, está na presença de uma hidroxila, né, na ribose, que é a que constitui a molécula de RNA, enquanto que a desoxirribose, ela possui um átomo de hidrogênio, certo? E a terceira diferença, né, que há entre essas duas moléculas é que 3 bases nitrogenadas, elas são comuns entre as duas moléculas, que é a citosina, a guanina e a adenina, né? Então, essas 3 bases, elas são comuns entre as moléculas. Só que tem uma base nitrogenada que vai diferenciar, que é a timina, está presente no DNA, e a uracila, que está presente no RNA. Então, a quarta base
ela diferencia entre as moléculas. Repetindo, no DNA é a timina e no RNA é a uracila. Quimicamente elas são muito semelhantes, né? O que é que vai diferenciar a timina da uracila? É que na timina, né, no carbono 2 tem um grupo metila, enquanto que na uracila o carbono 2 apresenta, né, possui um átomo de hidrogênio. Né? Então, o que vai diferenciar a timina da uracila é a presença do grupo metila, que na timina possui, na uracila não. Então, assim, repetindo, o que diferencia a molécula de RNA da molécula de DNA? Então, é a fita, que na DNA é dupla e na RNA é simples, uma única fita. É o tipo de açúcar, enquanto que no DNA a desoxirribose, no RNA é a ribose, por conta da presença de um grupo hidroxila no carbono 2 na ribose, e a quarta base nitrogenada, que no DNA é a timina e no RNA é a uracila. Então, o que vai diferenciar o DNA e o RNA são esses 3 pontos. Aqui vem explicando, né, qual é a diferença, e aí vocês podem ver a timina, né, aí a molécula de timina e a uracila, como eu já havia falado, a diferença é o grupo metila, né, que a timina apresenta e a uracila não, certo? E a molécula de RNA, ela obedece às mesmas regras de complementariedade que a molécula de DNA. Ou seja, a molécula de DNA, a adenina vai se parear com a timina, a citosina vai se parear com a guanina e assim sucessivamente. Na molécula de RNA, o que vai diferenciar é que a adenina não vai mais se parear com a timina. A adenina, se tiver uma base nitrogenada, né? A adenina, ela vai sempre parear, quando for na molécula de RNA, vai sempre parear com a uracila. E se tiver uracila, sempre vai ser com a adenina, né? Então, essa é mais uma diferença. Então, eu falei para vocês, né, que os genes, eles se expressam, né? Quando eu falo em se expressar, o gene se expressar é codificar uma proteína, né? Então, cada gene, repetindo, ele codifica uma única proteína, certo? Então, e eu falei que os genes, eles se expressam por meio de 2 processos. Um é a transcrição, que nós estamos estudando hoje, e o outro é a tradução, certo? A transcrição é quando, né, copia a informação contida na sequência, né, de nucleotídeo do DNA para uma sequência de nucleotídeo na molécula de RNA, ou seja, a informação vai passar do DNA para uma molécula de RNA. Isso é a transcrição. E na tradução, a informação contida na molécula de RNA, ela vai sintetizar a informação uma molécula de proteína, né? Mais precisamente polipeptídeos, certo? E aí, Francis Crick, que eu acho que vocês lembram, né, desse cientista que eu já venho falando dele nas primeiras aulas, que foi, né, um dos cientistas, né, que descobriu a estrutura, né, do DNA em uma forma tridimensional, como que a molécula de DNA ela é formada, né, ela é estruturada quimicamente e fisicamente, então foi um dos descobridores em 1958. E né, nesse gancho aí de estar descobrindo, né, a estrutura da molécula de DNA, ele também criou um postulado, né,
que explicava, né? Na época, ele explicava como ocorre o fluxo de informação, né, do código genético, ou seja, como é que a informação ela flui do DNA para as proteínas. Então ele criou um postulado e por meio desse postulado ele explicou o seguinte, que a informação contida no DNA, né, as informações codificadas na sequência de bases nucleotídicas do DNA, que a gente sabe que são genes, né, são fragmentos de DNA, que nós denominamos de genes, são passadas para a sequência de bases nucleotídicas no RNA. Vocês estão vendo aí, a informação que está contida no DNA, ela é passada para a molécula de RNA. E a informação contida, né, na molécula de RNA, ela é traduzida em proteínas. Então, Francis Crick, ele explicou esse fluxo, né, como é que acontece esse fluxo do DNA, a informação que sai do DNA, para poder chegar à formação das proteínas. E esse fluxo, ele falou que é um fluxo único. E o que quer dizer, Alessandro, fluxo único? Esse fluxo, ele só acontece em uma única direção, ou seja, do DNA para o RNA para as proteínas. E jamais a informação ela vai acontecer de forma ao contrário, ou seja, das proteínas que vai sintetizar o RNA, que o RNA vai sintetizar o DNA. Quando Francis Crick ele postulou, né, essa explicação, esse conceito de como que o fluxo, né, da informação acontece, ele disse que esse fluxo acontece em uma única direção. Então, jamais uma proteína ela vai sintetizar o RNA e vai sintetizar o DNA, né? Então, quando ele postulou, isso jamais poderia acontecer. E aí esse conceito, né, ele deu de dogma central da biologia molecular. O dogma, né, é um conceito definitivo, né? É uma doutrina, né, religiosa ou filosófica. É quando você dá um conceito de uma coisa e você dá aquilo por encerrado, né? É aquele conceito e pronto, é um conceito definitivo. Então, na época, 1958, né, esse cientista ele postulou como o dogma central da biologia molecular. Então, repetindo, o que é esse dogma? Ele consiste em que o DNA codifica a produção de RNA, enquanto o RNA codifica a produção de proteínas, mais corretamente polipeptídeos. Os livros de hoje, os atuais, eles falam em síntese de polipeptídeos. Polipeptídeos são grandes moléculas de proteínas, né? E a proteína, ela não codifica a produção de proteínas, nem de DNA e RNA. Então, essa informação, ela não acontece de forma contrária. Então, a explicação, né, como ocorre o fluxo da informação contida no DNA, é chamado de dogma central da biologia molecular. Só que toda regra, ela tem exceções, né? E aí hoje, através, né, posteriormente, através de outros estudos, viu-se que o dogma central, ele não era atribuído para todos os organismos vivos, né? E aí para todas as situações, né? Quando o material genético, né, poderia diferenciar quando o material genético ele fosse o RNA. E aí nós estamos vendo que esse dogma central, ele há exceção para os vírus. Por quê?
Então, a maioria dos vírus, o material genético deles é o RNA. Lógico que tem vírus que o seu material genético é o DNA, mas a maioria tem como material genético o RNA. E eu coloquei alguns exemplos para vocês, né? E aí o material genético do vírus da influenza, que é da gripe, é o RNA, do mosaico do tabaco, que é um vírus que é encontrado em uma planta chamada tabaco, e do poliovírus, né? Que é aquele vírus, que é o vírus que causa a poliomielite. Então, o material genético desses três tipos de vírus, aí dentre centenas, milhares, é o RNA, seu material genético, né? Então, assim, os vírus, eles não são organismos vivos. Os vírus, eles são acelulares, né? São partículas que causam infecções e que se reproduzem dentro das células, que são organismos vivos, né? Que constitui o nosso organismo. Então, assim, os vírus, eles precisam de um hospedeiro para poder eles duplicarem o seu material genético, porque a única finalidade de o vírus atacar nossas células é para ele poder duplicar o seu material genético, que é o RNA. Então, vocês estão vendo aí que um vírus, a sua estrutura física e química é muito simples, né? Tem muitos que possuem envelope, outros não, outros possuem cápsula, né? Então vai variar muito. Mas aí os vírus, né, que a gente chama, que são conhecidos como viroses, eles são acelulares, né, e precisam de uma célula para poder duplicar o seu material genético. E aí eu trouxe como exemplo, né, o vilão aqui que está causando todo esse problema, né, toda essa questão hoje, essa pandemia, né, que nós estamos vivendo, né, passando por essa fase muito crítica, né, muito difícil, que é hoje causada, né, por um vírus novo, mas ele faz parte da família do coronavírus, que já existe já vários vírus, né, que faz parte dessa família, e ele é denominado de vírus SARS-CoV-2. Então, o material genético, né, já foi identificado, é o RNA também, né, do coronavírus, do SARS-CoV-2. Então, aí vocês podem ver essa imagem, ela é em 3D, né, que eu salvei da internet. Essa imagem, essa outra imagem à direita, né, do vírus, da imagem tridimensional, essa imagem ela foi divulgada há pouco tempo e mostra os vírus atacando as células, né? Então vocês veem aí que esses vírus eles possuem umas espículas, né? Tipo assim, uma coroa, por isso que o nome é corona, né? Porque a estrutura dele, essas espículas, é muito parecido com uma coroa. Então, os vírus que fazem parte dessa classe de coronavírus, eles apresentam nessas espículas em forma de coroa. E a doença que ele causa, né, é a Covid-19. E aí o material genético desses vírus, que é o RNA. Então, assim, é uma exceção, né, o dogma central. Por quê? Porque se o material genético é o RNA, vocês estão vendo que não tem um DNA aí para poder se duplicar, né? Ou a informação ser transcrita inicialmente para uma molécula de RNA para que as proteínas elas sejam sintetizadas. Mas aí os vírus, né, eles possuem como material genético o RNA, né? E aí, como é que essas proteínas elas são sintetizadas? Esses vírus, eles duplicam, né, inicialmente o RNA, né, o material genético dele. Então esses RNAs eles precisam se duplicar, né, para poder sintetizar as proteínas. Então ele vai de encontro, como é que se diz, a dogma central, né? Então assim ele é exceção. Por que é exceção?
porque a informação está contida no RNA, não é mais no DNA, a informação deles. Então, aí, do RNA não vai para inicialmente sintetizar logo de início as proteínas, não, ele duplica inicialmente o RNA e logo em seguida a síntese das proteínas, né? Então, o material genético dos vírus, né, é uma exceção ao dogma central. Então, aí mais uma imagem, né, mostrando aí o SARS-CoV-2, o vírus, né, da família do coronavírus, aí só para vocês, né, só termos de conhecimento, né, como é a estrutura. Até agora, o que eles identificaram, né, como estrutura no vírus, é que ele possui uns spink, essas spink aí é que faz com que os vírus, eles se liguem inicialmente, né, às células do nosso sistema respiratório, né. Ele tem receptores, proteínas receptores na membrana plasmática das nossas células e elas se ligam inicialmente, né, para poder invadir a nossa célula e multiplicar o seu material genético, né? Tem a membrana, tem núcleo capsídeo, esse núcleo capsídeo que é o RNA ligado à proteína. E tem um envelope, né, que é uma estrutura que não é uma membrana, é uma estrutura constituída por proteínas e o seu genoma, como eu já havia falado, é o RNA. Essa imagem eu tirei do livro Jornal Médici Virology de 2020 já, um artigo, né, que já foi publicado agora, bem recente, né, já tem aí vários artigos que tratam sobre o vírus em si, assim como a doença, né, o problema que ele vem causando nos organismos. Pois bem, e aí eu mostrei para vocês como que, né, quando o material genético é o RNA, como é que a informação, né, genética ela flui, né? Ela foge do conceito do dogma central. Por quê? Porque o RNA, a informação, ela está contida no RNA. Então, o RNA se duplica e aí é traduzido inicialmente em proteínas. Só que existe vírus, né? E aí aqui é outra exceção. Existem vírus que o seu material genético é o RNA, certo? Mas esse RNA, ele tem a capacidade de formar uma molécula de DNA. Olha só, o RNA, ele sintetiza uma molécula de DNA. Aí a molécula de DNA faz todo aquele processo, né, que é conforme o dogma central. A molécula de DNA agora se duplica, sintetiza uma molécula de RNA, passa a informação para a molécula de RNA, que é o processo de transcrição, e a informação contida agora no RNA sintetiza as proteínas. Então, esse processo em que o RNA ele forma uma molécula, sintetiza uma molécula de DNA, o DNA passa a informação para sintetiza uma molécula de RNA e a RNA, a informação ela é traduzida em proteínas. Esse processo é chamado de transcrição reversa. Tá? O próprio nome já diz, reverso, né? Acontece de forma contrária ao normal que acontece quando o material genético da célula é o DNA, né? Então aqui o RNA, ele está tendo uma capacidade de sintetizar um DNA, o DNA depois sintetiza o RNA, o RNA vai traduzir em proteína. Então esse processo é chamado de transcrição reversa, né? O DNA é transcrito de forma reversa. E aí, todo vírus que utiliza desse processo para poder multiplicar, né, o seu material genético
e fazer o processo da transcrição e da tradução para a síntese de proteínas, esses vírus eles são chamados de retrovírus, né? E quem são esses vírus? Vários tipos de vírus, né, fazem esse processo da transcrição reversa. E um vírus hoje que é muito conhecido, né, e que também já causou várias mortes é o vírus da AIDS, o HIV. Então, o HIV o vírus da AIDS, né, que é o HIV, o material genético dele é o RNA, mas ele faz todo esse processo. Ele sintetiza uma molécula de DNA e a DNA sintetiza o de RNA para depois as proteínas elas possam ser traduzidas. Então, esse processo é chamado de transcrição reversa. Além do vírus da AIDS, que é o HIV, vários vírus que causam tumores no nosso organismo, eles possuem esse tipo de processo, né? Eles fazem a transcrição reversa, né? Então, além do HIV, existem outros vírus, dentre esses outros vírus, muitos causam câncer, né? Um dos tipos de câncer é o colo do útero, né? O vírus que causa o câncer de colo de útero, ele é chamado de retrovírus, porque o processo dele de passar a informação, de o gene se expressar através do fluxo da informação, né, do material genético, é pela transcrição reversa. Então, resumindo aí, como é que acontece, né, os processos, quando o ácido nucleico é o DNA, ou seja, quando o material genético da célula é o DNA, então aí nós temos um processo, né, é o processo normal, é o DNA, a informação passa do DNA para o RNA, que é a transcrição, o RNA passa para a síntese de proteína, que é chamada de tradução. Quando é o RNA, há vírus que duplica, tem a capacidade de duplicar o seu material genético sendo o RNA, duplica o RNA e aí depois ele se traduz na informação em proteínas. E nós temos, né, quando o material genético é o RNA, inicialmente a produção de RNA, o RNA é transcrito em DNA, o DNA é transcrito em RNA e o RNA é traduzido em proteínas. E aí a enzima que faz esse processo é chamada de retrovírus e o processo em si é chamado de transcriptase reversa. Agora nós vamos ver como é que acontece o processo da transcrição, ou seja, como a informação contida no DNA, ela é transcrita, ela é produzida, né? Ela é transcrita para produzir o RNA. Então nós vamos ver aqui como é que acontece, certo? Então assim, resumindo, como é que se diz? Definindo novamente, né, o que é transcrição, relembrando, né, que eu já falei várias vezes o que é transcrição, né, que é a formação de um RNA específico a partir de um DNA específico. Ou seja, é quando a informação contida no DNA, ela é passada para uma molécula de RNA, certo? A transcrição, ela ocorre no núcleo da célula, é onde está presente o material genético. A transcrição vai ocorrer no núcleo. E para que a transcrição aconteça, né, para que seja formada uma molécula de RNA a partir de uma molécula de DNA, é necessário três componentes, né? Três componentes são essenciais para que a transcrição ela aconteça. Primeiro tem que ter uma molécula de DNA como molde, né? E dessa molécula, apenas uma das duas fitas vai servir como molde para que o RNA ele seja formado, ele seja sintetizado. Por quê? Porque a formação do RNA é assim como acontece na duplicação do DNA. Então, cada fita, vocês viram
que elas são formadas a partir da adição de nucleotídeos, né? E o RNA, ele também é formado a partir do acréscimo também de nucleotídeo. Então, a fita vai ser formada quando os nucleotídeos eles forem sendo adicionados. E os nucleotídeos eles são adicionados por meio do pareamento complementar das bases que nós vamos ver mais lá na frente, mas que vocês já viram, né, no processo de duplicação do DNA. Então, é necessário que se tenha um DNA, uma molécula de DNA como molde para que ocorra o pareamento das bases complementares na fita informação. De substratos, né, que são os nucleotídeos, vários tipos de nucleotídeos, e os 4 tipos de nucleotídeo, desculpa, que nós temos, né, que são 4 tipos de bases, né, lembrando a adenina, citosina, guanina e timina no DNA, né, e a adenina, citosina, guanina e uracila no RNA, e uma enzima chamada RNA polimerase, né. Na duplicação do DNA, nós vimos que tem uma enzima que participa da duplicação, né, que tem a função na duplicação do DNA, que é chamada de DNA polimerase. Então, como aqui quem está sendo formado é o RNA, aí vocês associam, o nome da enzima é RNA polimerase, certo? Então, assim, uma das fitas, como eu já falei, elas vão servir como molde, porque é assim, pessoal. Só fazendo mais um esclarecimento, né? Eu falei que a molécula de DNA ela é muito grande, né? E aí existe fragmentos, né? Que esses fragmentos eles são genes que contêm lá a informação genética, né? Está nos genes. Então, uma molécula de DNA ela é formada por várias, né? Por vários fragmentos, por vários genes. Então, nem todos os genes eles vão ser transcritos, né, para poder ser traduzido e sintetizar as proteínas. Não, então uma das fitas nesse processo é que vai ser traduzido, porque só alguns genes daquelas fitas que vão passar pelo processo de transcrição, né? Então, assim, eu não, quando tem uma molécula de DNA que serve como molde, então uma das fitas é que vai servir, né, para que a síntese de RNA, como molde para a síntese de RNA ser sintetizada, né? Então, assim, em cada gene, apenas uma das 2 fitas de DNA, que é a fita molde, ela é transcrita. Então, quem vai ser transcrita vai ser a fita molde. Numa transcrição, nunca, jamais, as 2 fitas elas vão ser transcritas ao mesmo tempo. E, além do RNA, né, que esse RNA que vai ser transcrito é o que vai conter a informação. Aí nós chamamos esse RNA de mensageiro, porque ele vai carregar a mensagem, a informação contida no DNA. Então, ele é denominado de RNA mensageiro. Além do RNA mensageiro, existem outros tipos de RNA. Existe o RNA transportador e existe o RNA ribossomal, que mais lá na frente, né, nos próximos conteúdos, nós iremos ver qual a função deles, né, qual é a função dele nos processos seguintes. Mas agora o que nos interessa é somente o RNA mensageiro que contém a informação, certo? E aí, então, além desse RNA mensageiro, os genes, né, os genes que traduzem, que transcrevem o RNA mensageiro, né, existem genes que transcrevem também esses outros tipos de RNA, que é o transportador e o RNA ribossomal, né? Então, não significa dizer que todos os genes eles vão ser expressos em proteínas, não. Tem genes que são expressos apenas para sintetizar RNA e pronto. Tem RNA que tem informação, né? Contém lá as informações, as nossas características, e outros não. Outros são sintetizados em RNA, mas aquele RNA lá, ele não contém nenhuma informação, né? Referente à nossa hereditariedade, que é no caso o RNA transportador e o RNA ribossomal. E
todos os RNAs, eles são codificados por genes específicos. Então, para cada RNA é um gene específico, assim como para cada proteína é um gene específico, certo? Como eu já falei aqui, além do RNA mensageiro, nós temos outros tipos de RNA, que também os RNAs, eles são formados por cadeia de nucleotídeos, né? Então, quando eu falo em nucleotídeos, todos vocês já sabem do que se trata, né? Então, o DNA possui duas cadeias de nucleotídeos. O RNA possui uma única cadeia de nucleotídeo, que a gente diz que é duas fitas e uma fita. Então, aqui vocês veem, né, um RNA sendo sintetizado. Nós temos aqui um DNA com a dupla fita e apenas a fita da direita, né, está servindo como molde para que o RNA ele seja sintetizado, né? E nem todos os genes que estão presentes nessa fita, necessariamente eles vão ser codificados, né, em RNA mensageiro, né? Pode ser só apenas um segmento com 100, com 200, com 300, né, bases nitrogenadas, que podem sintetizar uma fita de RNA. Então, não significa dizer que toda essa fita, que é muito grande, que é muito extensa, que contém milhares, como eu já falei, de genes, eles vão ser codificados em RNA mensageiro, não. São trechos, né? São sequências da fita de DNA que vão ser, que vão sintetizar, né, moléculas de RNA. Então, inicialmente é necessário que se tenha uma molécula de DNA como molde e mais precisamente uma das fitas vai servir como molde para a síntese do RNA. E vocês veem aqui, né, eu fiz mais ou menos um esquema para que vocês entendam como é que ocorre, né, a transcrição, a síntese do RNA mensageiro, ou seja, como que a informação contida nessa fita molde, ela está sendo, né, transcrita nessa molécula de RNA mensageiro. A mesma coisa quando o DNA se duplica por complementariedade, né, das bases. As bases, ela é o carro-chefe, né, na formação dessas moléculas, né, tanto de DNA como de RNA. Ó, vocês veem aí que essa fita molde, vamos supor, esse segmento aí que vai ser transcrito, quais são as bases que estão constituindo essa fita? É adenina, citosina, timina, guanina, citosina, adenina e sucessivamente. Então, a fita de RNA mensageiro, ela vai ser sintetizada por meio, né, da complementariedade das bases. Por exemplo, se a fita molde tem uma adenina, a RNA mensageira ela vai vir com uma uracila. A citosina, guanina, a timina, porque vocês lembram que no DNA tem a timina e no RNA é a uracila. Então, sempre vai ter timina e no DNA e sempre vai ser uracila no RNA, né? Então, essas bases aí, elas vão se ligar por complementariedade, né? Então, guanina, citosina, guanina, adenina, uracila, guanina e sucessivamente, né? Então, é assim que a molécula de RNA, né, ela vai ser sintetizada. É assim que a informação contida no DNA, ela vai ser passada para a molécula de RNA, né, por meio de quê? Da ligação, né, das bases de forma complementar. E vocês estão vendo aí a participação da enzima chamada RNA polimerase, né? E nós vamos ver agora qual é a função dessa enzima, né? É uma enzima que é fundamental, né? Sem ela não acontece a transcrição. Então, assim, a RNA polimerase, qual é a função da RNA polimerase? É catalisar a síntese do RNA a partir do molde de DNA, né? Então, assim, a enzima, ela vai quebrar, né? Ela vai quebrar as pontes de hidrogênio, que são as pontes
que as bases nitrogenadas, elas se ligam, né? Elas se ligam por complementariedade por meio de pontes de hidrogênio. Eu acredito que vocês também recordem, né, dessa informação. E aí a enzima RNA polimerase, ela inicialmente ela quebra, né, essas pontes e outras forças que permite que essas fitas estejam unidas, como interação hidrofóbica. Então, a enzima inicialmente ela quebra essas ligações para poder a molécula de RNA ser desenrolada, de DNA, desculpa, a molécula, as duas fitas de DNA, elas serem desenroladas, né? E aí, para que a fita de RNA ela seja sintetizada, certo? E essa fita ela é desenrolada em torno de 10 pares de base de cada vez, né? Para que a DNA, né? A RNA, ela possa, né? Tá desenvolvendo, né? A síntese por meio, né? Da adição de nucleotídeo. Então aqui ela é de fundamental importância, né, no processo de síntese da molécula de RNA. A transcrição, né, vocês já viram que são necessários 3 componentes para que aconteça, que é uma fita molde, depois são o substrato, que são os nucleotídeos, sejam presentes, e a enzima RNA polimerase. A transcrição, ela é um processo assim um pouco complexo, né? Vocês viram até agora que na genética, né, os processos eles são muito complexos. Então a transcrição não é diferente, né? Também é um processo um pouco complexo, porque para que a informação ela seja passada para a molécula de RNA, né, é necessário que isso aconteça em 3 etapas, né? Primeiro é a iniciação, depois vem o alongamento da fita e por fim a terminação, né? E aí nós vamos ver cada etapa, né, separadamente. Então assim, como é que se inicia, né? Como é que a molécula de RNA ela vai começar a ser formada, sintetizada? Primeiro, tem que saber qual das duas fitas vai servir como molde, né? Primeiro passo. E aí, quem vai dizer qual das duas fitas da molécula de DNA vai servir como molde é uma sequência específica de DNA, na molécula de DNA, uma sequência específica na molécula de DNA, que vai dizer qual é a fita que vai ser utilizada como molde. Essa sequência, ela é chamada de promotor, né? Então, promotor é uma sequência específica de DNA. Então, tá lá a sequência lá específica, né? Então, quando existe essa sequência de nucleotídeo, né, que são as sequências de nucleotídeo lá na molécula de DNA, então é o promotor, é onde vai iniciar a transcrição. Tendo essa sequência, logo em seguida, o que acontece? A enzima, ela vai se ligar a esse promotor, né? De uma forma muito forte, né? Então, ela se liga ao promotor para poder dar início à síntese da molécula de RNA. No promotor, que é essa sequência, né, específica de nucleotídeo, existe ainda nessa sequência, né, depois existe uma outra sequência específica que é onde vai começar mesmo, porque a RNA polimerase ela se liga a essa sequência, ao promotor, mas aí para dar início ela tem que ir para o sítio de iniciação, né? Que é uma sequência logo após quando a enzima RNA polimerase ela se liga ao promotor. Então ela tem que passar para esse sítio, né? Que é a parte do promotor onde a transcrição ela começa. Então é no promotor mesmo, né? É só
um trecho lá que vai realmente, uma sequência lá que vai realmente, né, ser o pontapé do início da síntese. Então a enzima se liga a esse promotor, mais especificadamente a esse sítio, né, que é essa parte do promotor que vai realmente dar o início à síntese da molécula de RNA. Então, assim, o promotor, ele tem três funções, né? Ele vai dizer a RNA polimerase qual é a fita, né, que vai ser sintetizada, a direção que vai ser sintetizada, né, e a maneira, né, com que essa fita, com que essa enzima, ela vai vai acontecer, né, o processo da síntese do RNA. Então é o promotor que dita qual a fita, né? Qual a direção e onde começar, né? Qual é a fita que vai servir como molde, onde vai iniciar a transcrição e qual é a direção. Se é para o lado direito ou se é para o lado esquerdo, porque a fita ela é muito grande, né? Então ela pode, esse promotor pode estar no meio da fita, né? E esse meio da fita ainda pode ter muita sequência para frente ou muita sequência para trás. Então aí o promotor vai dizer ou vai para frente ou vem ou vai ao lado oposto. Então o promotor ele tem essas três funções, né? Essa sequência específica no DNA, que é chamada de promotor, que é onde vai iniciar a transcrição, ele vai ditar essas três funções para RNA polimerase, que é a enzima. Então, cada gene, que é uma sequência de DNA, ele tem um promotor, né? Cada gene, cada segmento do DNA que corresponde a um gene tem que ter um promotor. Se tiver 1000 genes que vai ser transcrito, são 1000 promotores. Então é assim que dá o início à síntese da molécula de RNA mensageiro, né? Então vocês podem ver aí através da imagem, né, a molécula de DNA, né, servindo como molde, a RNA polimerase, a enzima, né, uma enzima que é maior, né, que se torna maior do que a molécula de DNA, né, que consegue, né, se ligar às duas fitas de DNA. Nós temos aí já a fita sendo sintetizada, né? Então aí já deu início. Vocês veem que a fita de baixo é a fita que está servindo como molde para que o RNA mensageiro ele seja sintetizado, a direção, né, da esquerda para a direita, né? Então aí vocês podem ver através desse esquema aí, né, a fita molde, a enzima RNA polimerase que vai sintetizar, né, essa fita e a direção, né, com que essa fita ela está sendo sintetizada. A segunda etapa, né, é o alongamento, ou seja, é o crescimento da fita, né, de RNA, né? Então, assim, a RNA polimerase, né, inicialmente ela desenrolou, como eu falei para vocês, em torno de 10 pares de bases nitrogenada, e aí quando essa fita é desenrolada, é que ela se liga para o promotor, aí começa a adição de novos nucleotídeos, né? Então a fita que está sendo, que vai ser sintetizada, que vai servir como molde, geralmente ela tem, geralmente não, é a extremidade 3 para a extremidade 5. E a que vai ser sintetizada, né, antiparalela, então vai ser a 5 para a extremidade 3. E os novos nucleotídeos, eles vão ser adicionados, né, na fita que está sendo sintetizada na extremidade final 3, toda a vida, né? O nucleotídeo, o novo nucleotídeo, ele sempre vai ser adicionado, né, no final 3, que é no carbono 3, onde tem uma hidroxila livre, que eu já expliquei também nas aulas anteriores. Então, diferentemente da DNA polimerase, né,
Vocês viram que a DNA polimerase ela precisa de um iniciador para poder iniciar a síntese da nova fita. A RNA polimerase ela não necessita dessa sequência inicial, que é o iniciador, para poder ela alongar a fita, para poder a fita ser sintetizada, né? Então, a RNA polimerase, outra diferença entre a RNA polimerase e a DNA polimerase é que ela não inspeciona e corrige seu trabalho. A DNA ela corrige. Se ela adicionar uma base nitrogenada errada, por exemplo, citosina se liga com guanina. Se, no caso, se ligar a citosina e a adenina, a DNA polimerase ela corrige esse erro na hora. Já a RNA polimerase não, ela não tem essa capacidade, ela não inspeciona e nem corrige o seu trabalho, né? Mas aí não há muita interferência nesse erro como acontece no erro na molécula de DNA. Então é só para diferenciar aí a molécula de DNA para RNA. Ela não necessita de um iniciador para começar a iniciar a síntese e não inspeciona nem corrige o seu trabalho. Vocês podem ver aí na imagem abaixo, né, a fita de RNA ela já está bem avançada, né, assim, em tamanho, já está com um comprimento, né, bem significativo. Já foram adicionados vários nucleotídeos pela RNA polimerase. Mais uma imagem mostrando, né, a fita de RNA sendo, né, sintetizada, RNA polimerase, e a direção, vocês estão vendo que essa imagem, a direção está sendo da direita para a esquerda, né? E quem define a direção, como eu já havia falado, é o promotor. Vai dizer qual é a direção que a RNA polimerase ela vai acrescentar nucleotídeos. E para terminar, né, para concluir a síntese, né, da molécula de RNA, como é que acontece? Assim como tem uma sequência de nucleotídeo que diz que onde inicia a transcrição, né, que é chamada de promotor, também existe uma sequência de nucleotídeo para dar por encerrado a síntese. Então, quando a RNA polimerase ela alcança esse sítio, ela alcança essa sequência de nucleotídeo, que é chamada de sítio de terminação, aí dá-se por encerrado. A RNA polimerase ela se desprende da fita, assim como o RNA já, né, com a sua formação completa, né? Então aí é um processo, né, que eu estou falando aqui que aparentemente ele é um processo simples, né? Mas quando acontece na prática, no interior da célula, não é um processo, para muitas células não é um processo tão simples, às vezes se torna um processo muito complicado, né? Principalmente nas células eucarióticas, né, que acontece no núcleo. Na procariótica, o processo é mais complexo. Então, de uma forma geral, né, a terminação ela acontece dessa forma. Então, a RNA polimerase alcançou esse sítio de terminação, pronto, parou, né? Então, a RNA vai para um lado, a RNA polimerase vai para um lado e o RNA mensageiro vai para o outro, né? Já com a informação, né, contida na molécula, né? Então, aí é a forma, né, por meio dessas três etapas que a transcrição ela acontece. Então, a informação contida numa sequência de nucleotídeo foi transcrita numa sequência de nucleotídeo na molécula de RNA, né? Então, repetindo, a informação contida numa sequência de nucleotídeo do DNA, que é chamada de gene, foi transcrita numa sequência de nucleotídeo na molécula de RNA. Tá, pessoal? Então, é assim que acontece o processo de transcrição por meio dessas três etapas: iniciação, alongamento e terminação. Então, aí tem mais uma imagem, né, resumindo
as 3 etapas do processo de transcrição, né? Iniciação, alongamento e terminação. Então, a aula de hoje, né, termina por aqui, né, o assunto de hoje, que foi sobre transcrição, ele encerra, né, concluindo essas 3 etapas, como que acontece a transcrição. Então, um abraço a todos e eu espero que vocês estejam compreendendo, né, o conteúdo através dessas videoaulas, né? Assim como não está sendo fácil para vocês, para nós professores também não está sendo fácil, porque, né, é um trabalho novo para cada um de nós estamos nos adaptando, mas também buscando fazer o melhor, da melhor forma, para que vocês, né, compreendam, entendam e aprendam, né, os conteúdos. Então, qualquer dúvida, se manifestem pelo WhatsApp, pela plataforma, né? Podem dar sugestões, podem ter críticas, mas que sejam críticas construtivas, né? E procurem estudar e se aprofundar por meio de outros recursos, livros, internets, né? Dentre outros. Então, valeu e até a próxima aula.